Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui para estudar a palavra de Deus mais uma vez. E hoje nós vamos encerrar a nossa caminhada na matéria de Filipenses, na carta aos Filipenses, né? Foram 16 semanas abençoadas, não foram contínuas, porque nós tivemos conferência e outras interrupções. Então a gente deve ter ficado em alguma coisa em torno de uns 5 meses, eu acredito, para percorrer tudo isso daí, né? Então hoje nós vamos encerrar. O irmão Rendel está encarregado dessa lição. Peço a sua atenção e a sua oração por ele e por nós, para que possamos ter uma manhã de bastante proveito, né, na palavra de Deus. Vamos então orar e já passar a palavra para ele. Deus querido, nós te somos gratos por tudo aquilo que temos recebido de Ti, pelas oportunidades, ó Pai, de aprendizado, de crescimento que tem nos dado, Deus, em cada momento e cada atividade da nossa igreja e na nossa vida particular. Esta manhã queremos pedir que Teu Espírito Santo venha cativar nossas mentes e corações diante da majestade, ó Deus, da Tua palavra, e que Teu servo seja usado pelo Senhor como instrumento para nos comunicar este final da carta aos Filipenses. Abençoa, Pai, toda a nossa igreja. Esta é uma época onde muitas enfermidades oportunistas da chuva, do inverno, nos acometem. Que possa guardar cada um que está adoentado, guardar aqueles que estão viajando, aqueles que estão trabalhando. Possas, ó Deus, à noite nos dar a oportunidade de estarmos novamente juntos para cultuar o Teu nome. Novamente abençoa-nos, ó Deus, diante da Tua palavra, é o que oramos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Muito bem, nós vamos encerrar hoje o estudo expositivo na carta de Filipenses, como o pastor bem disse, após 17 aulas. Estamos encerrando hoje, né? Já deixem a sua Bíblia aberta no livro de Filipenses, não somente no capítulo 4, mas vamos percorrer todo o livro, ou pelo menos o começo dele novamente, alguns versículos. Sua revista também, na última lição aí. Na verdade é a aula 16, não é a 17, como está projetado aí. Hoje que são 17, né? Hoje é o dia 17, mas a aula é a 16. E o tema da nossa lição de hoje é a graça do Senhor e a unidade da igreja. Então nós chegamos ao final dessa carta, que ela é maravilhosa, uma carta que nos ensina realmente coisas preciosíssimas que nós devemos refletir e procurar aplicá-las na nossa vida. Então, se nós pudermos elencar algumas coisas que nós aprendemos sobre a carta toda, nessas lições, nós podemos ver que a carta nos ensina sobre alegria e contentamento em Cristo. Dá para colocar aqui? Vai testar. Então ela nos ensina sobre alegria e contentamento em Cristo. Estou meio enrolado aqui com esse negócio. Ela também nos ensina sobre a boa obra e o agir de Deus em nós. Ela nos mostra também exemplos de vida cristã a serem seguidos, como nós vimos com Timóteo, Epafrodito, o próprio Paulo, né? Então, exemplos de vida a serem seguidos. Ela nos mostra também o exemplo
supremo, o maior exemplo a ser seguido, que é Cristo, né? E que deve também ter o primeiro lugar, a primazia em nossa vida. Exemplo supremo que é Cristo. Ela também vai falar e nos mostrar sobre serviço cristão, que nós devemos ser diligentes, cooperadores, nós devemos ser coerentes e que devemos nos sacrificar também, como um bom soldado de Cristo, buscando fazer tudo para agradar e glorificar o nosso rei, o nosso recrutador, a quem nós servimos. Ela nos ensina também sobre a vida cristã na prática. Como devemos viver na vida cristã na prática, sendo submissos ao Senhor, né? Que devemos colocar o interesse do outro primeiro do que o nosso. Nós aprendemos isso também, né? Que devemos nos dedicar à oração, à leitura diária da Bíblia, tudo isso nessa carta. Então ela também nos ensina sobre vida cristã na prática. Nós aprendemos também com Filipenses que a vida cristã é uma corrida. E nós devemos ter determinação, dedicação, foco no alvo. Foco sempre no alvo, que é a linha de chegada. Então, em Filipenses, alguém pode ler aí Filipenses 3,14, por favor? O microfone. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, foco no alvo, né? A fim de receber o prêmio preparado para nós. Nos ensina também que nós somos cidadãos dos céus. Nos ensina também que nós devemos deixar, a vida cristã é uma corrida, né? Somos cidadãos dos céus. Que nós devemos deixar a ansiedade de lado. Né? O famoso versículo que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Filipenses 4,6, Luma, já está pertinho. Lê só um pouquinho mais devagar, por favor. 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Pode deixar aí com ela, Esdras. Também nós vimos que como nós devemos viver, nós aprendemos como viver e como pensar corretamente, de maneira correta. Filipenses 4, de 8 a 9, Luma, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso seja o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. 9. NVI não, né? NVI só? Não, né? Então, viu aí? Como nós devemos pensar e colocar em prática tudo isso, ele fala. Então, viver corretamente e praticar corretamente. Então, eu elenquei aqui 10 questões, 10 aspectos que nós aprendemos com Filipenses. Mas tem muito mais. Tem muito mais coisas. A palavra de Deus é muito, muito rica. E eu queria ouvir os irmãos agora. O que é que os irmãos podem extrair dessa carta de Filipenses? O que mais? O que os irmãos aprenderam com Filipenses, estão tentando colocar em prática? Quem vai começar? Estou procurando alguém aqui, deixa eu ver aqui. Eu vi o Max aqui. O Max não está aí, não? Está aí, não? Não. Daniela, você é a aluna mais assídua da IBD. O que você aprendeu com Filipenses? Vão pensando aí, irmãos. Eu acredito que viver, né,
em comunidade, no sentido da igreja, pensando além de mim, né? Eu acho que as lições que mais me impactaram, que mais doeram, foi nesse sentido de eu poder olhar o meu irmão olhando para mim primeiro, né? Eu sempre fui muito rápida em julgar, muito rápida em estabelecer padrões ou até mesmo expectativas em cima das pessoas que estão à minha volta. E quando ele, no começo da carta, ele coloca o padrão de Cristo, e eu poder me ver tão distante disso me fez começar a olhar um pouco diferente para as coisas, né? E mediante isso que a gente está estudando, eu pude realmente ver Deus trabalhando isso na minha vida, colocando situações difíceis, as quais eu tinha que olhar com graça e não apenas com uma falsa justiça. E a outra coisa que me tocou muito foi a questão do contentamento, na verdade. Eu acho que isso é a base de tudo, né? Quando você realmente está plena no conhecimento de Cristo, no sentido daquilo que Ele fez por você, você consegue tanto ter um relacionamento bom na vertical quanto na horizontal. Eu acho que a carta ela se resume nisso, né? Você realmente está contente em Cristo, independentemente da situação. Perfeito, obrigado. Alguém mais? Arthur. Então, nesses poucos dias, né, que eu pude participar, de certa forma a gente acaba extraindo bem mais aquilo que a gente já conhecia, né? A gente analisa, eu li a Filipenses analisando o lado histórico e tal, mas eu nunca tinha visto o lado de estudo mesmo propriamente dito. E foi edificante. Amém. Pastor Gideão, nos ajude aí com a sua contribuição. A carta ela prima pela unidade da igreja. Foi o que Paulo passou para a igreja, essa unidade. E nós, como pastores, o nosso foco principal, o nosso desejo é que haja unidade, é que todos trabalhem num só objetivo. E o que a gente percebe na igreja de Cristo, panelinhas, dificuldades na unidade da igreja, e Paulo foi bem enfático, incisivo para a igreja de Filipos, não que a igreja estivesse com divisões. Raramente vimos um caso de Cinti, que... Como é o nome da outra? Evódia. Tinha essa divisão, não estava na unidade completa, e era podemos dizer assim, um caso isolado, só falou esse caso, mas Paulo estava preocupado com a unidade da igreja, e que precisa, a igreja só cresce quando ela tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, o próprio tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa foi a carta de Filipenses, o que Paulo escreveu, e que a igreja tinha que viver nesse objetivo com o mesmo sentimento, a mesma unidade. Isso é fundamental. A igreja só pode crescer se ela estiver unida com o mesmo propósito. Perfeito. E essa unidade é o que é o cerne, como o pastor disse, da lição, né? Foi o foco que o autor de todas as lições, né, mirou, né, na unidade da igreja, né? Muito bem, então vamos dar prosseguimento aqui então, né? Vamos ler o texto base da nossa lição de hoje. Está em Filipenses 4, de 21 a 23. Diz assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo
seja com o espírito de vocês. Amém. Algumas versões falam a casa de César, outras, a NVI fala o palácio de César. E nós já ouvimos na igreja aqui a expressão muitas vezes, né? Mais importante do que começar bem é terminar bem. O autor da lição usa uma expressão bem semelhante, que na prática é a mesma coisa. Mas ele fala assim: não basta começar bem, é necessário terminar também bem. É necessário também terminar bem, né? Então Paulo começa bem a sua carta e termina bem. Ele começa com uma saudação, né? Sempre saudando os santos, né? E ele termina com essa saudação também. E a lição de hoje ela vai girar em torno só dessa saudação final. Você pode perguntar: é só uma saudação, é só uma despedida? O que pode ter de tanto assim nessa lição de hoje? É só um adeus, um até breve, um tchau? É uma despedida. Mas nós veremos que essa despedida de Paulo tem ensinamentos preciosos para nós. Muita coisa mesmo que a gente pode ver apenas nessa despedida. E nós veremos já já. Vamos então entender aqui o objetivo da lição de acordo com o autor da revista. Nós precisamos saber que pessoas alcançadas pela graça do Rei trabalham para manter a coesão da comunidade dos discípulos. Sentir que, sendo parte da família de Deus e irmãos em Cristo, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Isso é importante. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Nós vamos ver sobre isso também. Agir vivendo como verdadeira família de Deus, já que todos os crentes são irmãos e irmãs em Cristo. E no tópico 1 da sua revista aí você pode acompanhar uma igreja universal. Uma igreja universal. Ele diz assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Sempre que a gente vê a palavra todos na Bíblia, já liga o alerta. Quando você vê todos, tem alguma coisa muito importante aí. Então ele fala assim: saúdem a todos os irmãos. Ele não queria esquecer de ninguém. Ele não queria deixar ninguém de fora. Aquela igreja era muito especial para ele. E nós vemos ao longo da história, desde a época de Paulo até hoje, que os seres humanos eles vivem se engalfinhando, Eles vivem brigando, eles vivem fazendo intrigas por questões raciais, nacionais, sociais, por questões religiosas. Nós somos cri-cri por natureza. Essa é a nossa natureza. Então, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela sempre, quando as nações, os povos estão em algum tipo de conflito, seja religioso, qualquer conflito político, ela sempre tenta fazer alguma coisa para amenizar a situação, para que aquele conflito termine. E faz recomendações, e manda embaixadores, e tenta colocar panos quentes. Mas geralmente elas não têm muito sucesso nas suas incursões. Mas a Igreja de Cristo não é assim. Nenhuma instituição, na verdade, é como a Igreja de Cristo. Absolutamente nenhuma. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E essa verdade que é Cristo foi o único capaz, e é o único capaz de unir as pessoas, de unir povos, de unir pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, de diferentes nacionalidades, de pensamentos divergentes. Ela une as pessoas. Então o Senhor chama o seu povo para si, separa o seu povo, que são os santos que Paulo está se referindo aqui. Todos os santos do versículo 21.
Então, atentar para a questão dos santos, né? Que somos todos nós. Então vamos tirar um tempinho para falar sobre nós. Uma igreja universal formada por santos, o item 1.1. Mas o que é ser santo? A igreja de Cristo é uma igreja universal. Não é a igreja universal, mas é uma igreja universal formada por santos. Formada por santos. Mas o que é ser santo? Vamos considerar alguns aspectos sobre o que significa ser santo. Até para uma autoanálise, até para uma reflexão pessoal nossa. Que tipo de santo eu tenho sido? Que tipo de santo eu tenho sido? Interessante que para alguns cristãos que se dizem seguir a Cristo, que se dizem ser santo, para eles não importa, ou eles não estão nem aí para os seus hábitos, para os seus costumes, para o seu linguajar, para o seu modo de proceder. Eles são muito semelhantes com as pessoas do mundo. E eles não se importam com isso. Eles agem como alguém que ainda não foi regenerado, na verdade. Eles não agem como aqueles que sofreram a metanoia, a mudança de mente de Romanos 12. A conversão, eu ia num sentido e eu convergi em Cristo para outro. Eu não posso mais andar naquela direção. Então é essa mudança de mente, essa metanoia que nos separa dos demais. Mas por que alguns parecem não sentir repulsa pelo mundo? Por que alguns ainda até parecem com o mundo? Quando alguém olha para você, olha para mim, será que ela consegue enxergar Cristo? Se ela não conseguir ver Cristo em você, não pela sua roupa, não pelo que você está vestindo, mas isso também é importante, mas pelo seu proceder, pelo seu linguajar, pelo seu modo de agir, se não conseguimos ver Cristo, nós precisamos rever nossos conceitos cristãos. Nós precisamos rever, fazer uma autoanálise nossa. Então nós precisamos abolir do nosso vocabulário as palavras nada a ver. Nós precisamos abolir da nossa vida cristã, dizer que as coisas não têm nada a ver. E dizer que tem tudo a ver. Nossa vida cristã tem tudo a ver com Cristo. Porque tudo que nós fazemos, até tomar um copo de água, nós fazemos para a glória de Deus. Então eu acho interessante, irmãos, quando a gente vê algum irmão e pela vestimenta dele a gente na hora sabe que é cristão. Eu acho isso interessante. Eu não estou dizendo aqui para você sair por aí de saia, de cabelo grande, sem brinco, sem maquiagem. Isso para as mulheres, né? Para os homens, também sem brinco, né? Sem tatuagem. Não estou falando isso. Mas é interessante quando você consegue distinguir uma pessoa cristã só pelo modo dela se vestir. Mas muitos andam assim, exteriormente, parecem cristãos, mas na verdade por dentro são do mundo. É só a roupa, né? Às vezes é só a capa mesmo. Eu não estou falando de exterior, meus irmãos, eu estou falando de interior. Mas eu estou fazendo uma analogia, né, com esses irmãos assim que se vestem de maneira que a gente pode identificar. Tu é crente, né? Esse cabelão aí. Não usa nem um brinquezinho, tá pálida. Uma maquiagem, uma coisa. Então as pessoas devem, ao nos observar, identificar, ver que somos completamente diferentes, que somos santos, somos separados.
Então, nessa carta aqui, nós vemos que Paulo aborda os irmãos chamando de santos, santos em Cristo Jesus. E, como eu disse, ele começa no versículo 1, no capítulo 1, chamando os irmãos de santos, e ele termina na despedida também falando que os irmãos são santos. E essa palavra é uma palavra central no relacionamento de Paulo com aqueles irmãos. Ela é fundamental. Paulo reconhece que aqueles irmãos são santos, de fato. São separados. Não é uma santidade segundo os padrões do mundo. Não é uma santidade segundo os princípios da filosofia, ou do pensamento comum, ou do senso comum. Eles são santos por obra de Cristo Jesus. Nós somos santos por obra de Cristo Jesus. Então a palavra santo ela é muito familiar para nós. Mas ela é muito deturpada. Ela tem sentidos que às vezes nós mesmos deturpamos. Ela tem interpretações equivocadas. Por exemplo, para o catolicismo romano, o santo é aquele que dedicou toda a sua vida fazendo esforços sacrificiais para beneficiar outras pessoas. Esse é o santo para o católico. Aquele que dedicou toda a sua vida, né, em sacrifício para beneficiar os outros. E mesmo depois de morto, ele ainda continua sendo admirado, reverenciado por essas pessoas. Esses homens que fizeram alguma boa obra. Depois de mortos, eles continuam sendo venerados e adorados. E eles são como se fossem intercessores depois de mortos. Intercessores nossos diante de Deus. Para o senso comum, para a sociedade, ela identifica a santidade de uma forma mais diferente. Se você perguntar para uma pessoa aí fora o que é ser santo, o que é santidade, ela vai dizer que está ligado a um comportamento ilibado, a alguém que não pode ser colocado sob suspeita, a alguém que é incorruptível, alguém que não erra, que a reputação é tão grande, a lisura daquela pessoa é tão grande que ela não é capaz de errar. Ela tem uma honestidade, uma transparência absurda. Esse é o pensamento do senso comum da sociedade. E entre a gente aqui, às vezes, se você chamar alguém de santo, é até capaz de ser hostilizado, né? Porque às vezes você chama assim, como se a pessoa tivesse um patamar acima. Você quer ser mais santo do que eu, do que os outros, né? Nem pisa no chão, né? Às vezes a gente mesmo faz essa associação com a palavra santo. Mas a definição das Escrituras não fala nada disso. Não engloba nada disso na definição do que é ser santidade, o que é ser santo, o que é ter santidade. Santidade significa que, no Antigo Testamento, que é a separação de um objeto, especialmente para alguma coisa, consagrar alguma coisa. Né? Então, aplicado às nossas vidas, nós não podemos desassociar esta palavra do aspecto da salvação. Santidade, santo, tem muito a ver com salvação, né? No Novo Testamento. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos separou, nos santificou por meio de seu Filho. Então nós somos separados e agora somos consagrados, como no Velho Testamento, destinados para um fim específico. Para um fim específico, que é a vontade de Deus, que é glorificar o Pai. Isso é santidade, isso é ser santo. No Antigo Testamento, estava ligado a rituais também, a cerimônias, né? Mas no Novo Testamento, santidade não é nada ritualístico.
não é nada aparente apenas. Oh, nossa, como ele é santo. Olha como ele faz as coisas. Olha como ele toma ceia. Né? Não é ritualístico. Olha como ele fecha os olhos quando ele louva, quando ele canta. Né? Não é nada disso. Santidade é a vida produzida pelo Espírito Santo. É a vida produzida pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, deixamos-nos encher por Ele. Nossa vida é uma vida consagrada, santa, através de Cristo, independente do meio que nós estejamos inseridos. Seja no ambiente mais hostil, independente disso, se nós nos deixarmos encher pelo Espírito, aquele ambiente ali não vai nos intimidar, não vai nos influenciar, não vai. Agora, se você não dá vazão ao Espírito, não dá lugar ao Espírito, dá lugar à carne, coitado de nós. Seremos tragados, absorvidos pelo ambiente, pelo mundo. Então Paulo fala no versículo 22, todos os santos vos saúdam. Né? Todos os santos vos saúdam. Então é uma comunicação de santo para santo. É uma comunicação de crente para crente. Item 1.1 da sua lição aí. Uma igreja universal formada por irmãos. Versículo 21. Né? Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Meus irmãos, percebam que a palavra irmão, que nós tanto usamos, ela demonstra um laço fraterno, muito forte que nós temos. Né? Muito forte mesmo. Nós somos irmãos em Cristo. Né? Nós fazemos parte de uma mesma família celestial. Somos todos filhos do Rei e amados por Ele. Então, Iron, você tem por baixo 130 irmãos, só aqui, espirituais. 130 irmãos espirituais, os quais você deve amar, respeitar, exortar, suportar, cuidar. Já pensou nisso? 130 irmãos só aqui. Vamos ver o que diz aí 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Então, você chamar alguém de irmão é um privilégio. É um privilégio muito grande. Você ser irmão em Cristo de alguém. Você pertence a uma família maravilhosa. Que a gente saiba ser grato ao Senhor por isso, por essa família que Ele nos deu. Tá bom, irmão Iron? Item 1.3. Uma igreja sem barreiras. Uma igreja sem barreiras. Além da carta de Filipenses, enquanto Paulo esteve preso, ele também escreveu Efésios, Filemão, Colossenses, as chamadas cartas da prisão. E embora Paulo preso, ele não se sentiu preso para pregar o Evangelho. Por isso que diz, uma igreja sem barreiras. Embora preso, ele não se sentiu preso para pregar o Evangelho. Como é que Paulo, irmãos, poderia falar para as pessoas, para os santos, no meio da prisão? Nesse ambiente de prisão. Como é que ele poderia pregar o Evangelho? Olha só o versículo 22.
Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio ou na casa de César. Como é que a pessoa presa conseguiu levar o evangelho para a casa de César? Como ele conseguiu escrever para santos que estão na casa de César? Nessa época aqui, o imperador era Nero. Sabe o Nero? Tocou fogo em Roma. Esse César aqui, que o imperador era chamado de César, dessa época era Nero. Nero subiu ao trono no ano 54 depois de Cristo, até mais ou menos o ano 68 depois de Cristo. Ele chegou ao trono com 17 anos, 16 anos, depois que a sua mãe matou seu terceiro marido. 5 anos depois, Nero envenenou a própria mãe dele. 3 anos depois que ele matou a mãe dele, ele matou a própria esposa para possuir a esposa de outra pessoa, de outro homem. E nesse período, Nero providenciou o assassinato, o homicídio de pessoas do alto escalão do próprio império dele, senadores e outras autoridades. Mas ele não foi muito mais conhecido pela crueldade com os cristãos. Vocês sabem muito bem que ele pegava o cristão, colocava num poste, numa haste, e tocava fogo para iluminar o jardim dele. Era a brincadeira dele, para iluminar o jardim. Cristãos como tochas humanas. Então, ser um santo na casa de César era um negócio complicado. Imagine um ambiente hostil, você ser um administrador, ou uma autoridade, ou um zelador, quem quer que seja, num palácio do imperador chamado Nero. Você é cristão, você já alcançado pelo evangelho pregado por Paulo. Kaique, você já viu o filme Dormindo com o Inimigo? Não? Você não vê nenhum filme que eu falo, cara. Os cristãos dormiam com o inimigo. Eram servos do inimigo. Então Paulo fala, especialmente para aqueles lá, olha, os santos da casa de César. Esses irmãozinhos são guerreiros. A gente fala especialmente para eles. Então eles são registrados aqui com especialidade, né? Mas por que Paulo fez questão de enfatizar isso, queridos? São esses detalhes que a gente precisa atentar para mostrar que o avanço do evangelho independe de ambientes hostis, que a propagação do evangelho vai chegar aonde se menos espera. É por isso que ele fala assim. Vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 1. Volte aí na sua Bíblia no capítulo 1, por favor. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu projetei. Eu projetei aqui. Olha só, ele vai falar das suas cadeias, ele vai falar da guarda pretoriana, que era a guarda de Nero, que também tinha santos lá já também. Preso, Paulo começou a pregar para a guarda. E pouco a pouco aqueles guardas, plantão após plantão, iam se convertendo.
E olha o que ele diz no versículo 12. Vamos, me acompanhem, por favor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão. Perdão, irmão. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, o que aconteceu com Paulo, algo que poderia ser para nós motivo de tristeza, de reclamação. Ó, Senhor, por que eu vou pregar o teu evangelho, agora eu estou preso? Né? Para ele serviu justamente para o progresso do evangelho. O que poderia ser um impeditivo serviu de progresso. Né? E ele pregou até para a guarda, para os que tomavam, para os que vigiavam ele ali. E nós, muitas vezes, procuramos lugares cômodos, confortáveis, relacionamentos em que nós somos facilmente aceitos. Procuramos pessoas fáceis de lidar. Mas os santos da casa de César, da casa de Nero, estão aqui registrados para nos mostrar que não importa o lugar onde nós estejamos, não importa o lugar onde Deus nos colocar, né? Este é o lugar onde nós podemos demonstrar nossa fé. É o lugar em que nós podemos frutificar. Então, muitas vezes nós podemos dizer, eu só vou frutificar se a minha condição financeira melhorar, se eu passar num concurso, se o Senhor me der pessoas receptíveis. E às vezes nós ficamos até desanimados. Dizemos que as pessoas não entendem a nossa fé, que elas são muito duras de coração, que elas não facilitam a nossa vida. Não facilita a nossa disposição de pregar o evangelho. Eu já pensei muito assim, cara, esse cara não dá. Não dá para pregar para ele. E quando eu penso assim, é como se eu desprezasse Romanos 1,16. O que diz Romanos 1,16? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, querido, o Evangelho é poder de Deus. Não importa para quem seja. Você pode achar que aquela pessoa não tem jeito. Mas quando a gente pensa assim, a gente desconsidera Romanos 1,16, que o Evangelho não tem poder, que o Evangelho não é capaz de salvar qualquer pessoa. Se na casa de César o Evangelho progredia, a gente aprende que sempre há esperança para o Evangelho. Sempre há esperança. Onde quer que estivemos, sempre vai ter a oportunidade para frutificar. Então aqui a gente pode aprender um princípio, ou dois princípios, nessa passagem aqui. Um deles é esse aqui, ó. Aonde Deus te colocou é o lugar que você deve frutificar. Aonde Deus te colocou é o lugar que você deve frutificar. Deus pode ter te colocado num lugar até cômodo, mas Deus pode também ter te colocado na casa de Nero. E lá também nós devemos frutificar.
Tem um teólogo que diz que no reino de Deus não tem lata de lixo. Ele fala isso porque ele diz que não há ninguém irrecuperável. O Evangelho recupera, tem poder para salvar qualquer pessoa. Então nós não podemos desprezar A ou B achando, esse camarada aí não tem mais jeito não. O Evangelho é poder de Deus. Então aqui na igreja, na comunidade Batista de Videira, nós temos essa liberdade, né, de expressar a nossa fé, de sermos santos com liberdade. Mas e aí fora? Fora da igreja, na casa de César. Como é que nós temos sido santos? Isso é uma análise nossa, que nós precisamos fazer uma autoanálise. Então Paulo vem nos encorajar e dizer, olha, não importa o ambiente, não importa o ambiente onde você esteja, Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer o Evangelho chegar aonde ele não chegou. E ele vai usar você na casa de Neto. Eu. Outro princípio que a gente aprende aqui só com esse versículo. As melhores oportunidades podem estar aonde você está. As melhores oportunidades podem estar onde você está. Então, se você esperar circunstâncias favoráveis para falar de Deus, pode ser que o tempo passe, pode ser que o bonde passe e você perca essa oportunidade preciosa de falar de Cristo para alguém. Então Paulo não pensou, se eu tivesse na praça pública eu pregaria, se eu tivesse num palácio que não seja o de Nero, de um rei mais receptível, que não perseguisse os cristãos, eu pregaria, né? Se fosse aqui na igreja, era mais fácil. Nero não se importou com isso. Ele aproveitou o ambiente hostil para pregar o evangelho. Mesmo preso, não se viu preso. Então, voltando à questão da santidade, que está relacionado também, muitas vezes nós confundimos o que é santidade. Né? Nós tentamos afastar de nós tudo que pode, qualquer ameaça externa que possa prejudicar a nossa integridade espiritual. Né? Nós queremos, muitas vezes, nos proteger numa bolha. Tem um filme que fala disso, Caio que não viu, que é um rapazinho que os pais tentam criar ele distante da influência do mundo e criam ele numa bolha, dentro de uma bolha. Alguém já viu esse filme? Né? Não dá para ser assim, irmãos. Isso não é santidade. Santidade não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Se você está cheio do Espírito, as influências do mundo não vão te pegar. Você não precisa de uma bolha. Então, mesmo em ambientes hostis, nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados. Mas muitas vezes, lá fora, nós nos vemos presos. Não é? Fora da igreja, nós nos vemos presos para pregar o Evangelho. Eu falo isso de mim, de testemunho próprio. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento, o nosso coração. Nós não precisamos mudar as circunstâncias ao nosso redor. Nós não precisamos, nós não devemos querer mudar as circunstâncias. Nós devemos mudar a nós mesmos. Quantas vezes você já reclamou porque você não está no emprego que você queria? Porque você achou que o casamento era uma coisa, você foi casar todo arrumadinho, todo cheirosinho, todo engomado,
né? Mas você não atentou para o fato de que você vai passar o resto da sua vida com um pecador ou com uma pecadora. Você foi perceber isso depois da lua de mel. Nossa, eu casei com um santo, uma santa, mulher de Deus. 3 meses depois já estava se engalfiando. Quantas vezes você reclamou da sua igreja? Que esse pastor aqui só sabe dar perna manca na nuca, só sabe dizer que nós somos miseráveis pecadores. Pastor, assim não dá. Assim a minha autoestima vai lá para baixo. Não são as circunstâncias que precisam mudar, meus queridos. Não é o ambiente que precisa mudar. O nosso coração que precisa mudar. O nosso coração que precisa mudar. Então, quando nós deixamos de buscar santidade, quando nós não damos o valor do que significa ser santo, ser separado, ser consagrado, ser destinado para algo específico, nós deixamos de lado a nossa leitura bíblica diária, nós não oramos como deveríamos. Aí a nossa vida espiritual, ladeira abaixo. Nós andamos cabisbaixos, taciturnos, tristes, porque o que predomina em nós não é o Espírito Santo de Deus. As circunstâncias não devem determinar a nossa fé. Pense nisso, irmãos. As circunstâncias não devem determinar a sua fé. Elas, na verdade, são desafios. São desafios do Senhor. E você deve aproveitar essa oportunidade de circunstâncias desfavoráveis para testemunhar de Cristo. Então não deixe, que a gente não possa deixar que as circunstâncias abafem a nossa fé, né? Queiram abafar a nossa fé, esconder a nossa fé. Vamos ver a aplicação aí até agora? Aplicação na sua revista, na página 79. Acompanhe aí, por favor, irmãos. Quem não tem revista, quem tem, lê junto aí, por favor. Não projetei não essa aplicação. Geralmente as igrejas procuram no ativismo promover a comunhão, mas não é a elaboração de estratégias relacionais que mantém a unidade da igreja. A igreja possui o suficiente para manter a sua unidade, a saber, ela possui a graça do Senhor Jesus. Então o autor fala aqui de ativismo religioso como algo necessário para manter a unidade da igreja. Isso é uma falácia, como diz o pastor Sancler, Jovessi é uma desgraça. Né? O ativismo religioso é uma desgraça. E o que é? Mas o que é o ativismo religioso? Entre outras coisas, meus irmãos, ele é muito mais profundo do que eu vou dizer aqui, mas, entre outras coisas, são priorizar atividades, geralmente de entretenimento. Os resultados numéricos alcançados são mais importantes. E o status daquela pessoa que exerce alguma função, algum ministério, é mais importante. Isso é ser ativista. É quando eu preciso
como membro de uma igreja, ser bem visto pelos outros. Eu tenho essa necessidade de levantar a bandeira da comunidade Batista Videira e dizer por aí, a minha igreja é a melhor. Isso é ser ativista. Mas o conceito é muito mais amplo. Então conta-se de uma igreja que ela era ativista, os irmãos eram ativistas. Era uma igreja que fazia eventos de grande porte, muitos eventos, que absorviam demais os membros. Uma igreja preocupada com resultados, com o que a mídia vai dizer sobre ela. Com quantas vidas eram acrescentadas a cada ano. Com as metas que deveriam ser cumpridas. Olha, se não cresceu 10% esse ano, vamos ter que trabalhar mais. Tem uma coisa errada aqui com essa empresa. Fazer hora extra. Fazer mais eventos. Então, nessa igreja aqui, o irmão estava num desses eventos, mas o tio dele morreu. O tio dele morreu. E ele foi prestar apoio para a família, foi ao velório do tio, né? Nesse momento prestar suas condolências aos seus familiares, foi enterrar o seu parente. Mas era o dia do ensaio do grande evento. E esse irmão tinha um papel relevante no ensaio. Como ativista, ele não poderia faltar ao ensaio. E o pastor me perguntou, e o fulano? E eu disse, ele foi para o velório do tio dele, pastor, o tio dele morreu. E o pastor olhou para mim e disse, o versículo de Mateus 8:22. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não há tempo para pessoas na igreja ativista. Não há tempo para pessoas. Apenas para eventos, para cumprir agendas. Item 2 da sua revista. E quem é que mantém a nossa igreja? Quem mantém a igreja de pé? Eu falo nossa, mas ela é de Cristo, tá? Quem mantém a igreja de Cristo de pé? Ele mesmo. Ela permanecerá em pé, inabalável, até o fim. A Bíblia diz que as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja. Ela vai permanecer firme, inabalável, talvez cambaleante em alguns momentos, mas ela não cai. E ela vai permanecer até a volta de Cristo. O que mantém vai retornar para levá-la. E como que ele mantém a sua igreja? Com a sua graça, com a sua graça, com a sua majestade, com o seu senhorio. Sabe, irmãos, algumas pessoas se acham donas da igreja. E ao falar disso, eu me lembro de uma história que meu pai conta. Ele chegou para pastorear uma igreja e foi conhecer a diretoria, né? E ele viu que na igreja tinham 14 diáconos. Uma igreja pequena, não tinha nem 100 membros, nem 60 membros.
14 diáconos. E ele chegou assim para eles, 14 diáconos. Qual é a função de vocês mesmo? O que vocês fazem? Não, pastor, nós somos 14, né? E nós estamos aqui para fiscalizar o senhor. Só para fiscalizar o senhor. Ele disse, é? Pois a partir de agora eu destituo 12. Só quero 2. Só quero 2. Então eles se achavam os donos da igreja, os controladores, e enfim. Vamos ver a aplicação aí da nossa revista? Aliás, antes, vamos ler aqui esse trecho aqui, ó, da página 79, quando fala da graça de Deus, que mantém a igreja. Segundo parágrafo aí da sua revista, quando fala do item 2.1, da graça, da sua graça. Acompanhe aí a leitura. Sem a manifestação dessa graça divina, a igreja se torna fraca, inoperante, insensível e divisível. O hino 580 do cantor cristão nos faz lembrar dessa linda verdade em sua letra. Vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem a tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. Precisamos unicamente confiar nessa graça. Ela é suficiente. Não precisamos acrescentar mais nada. Nada mais é necessário. Nela temos garantia e segurança. Confiemos na graça do Senhor. Isso me remete à aplicação aqui primeira, né? Não precisamos de eventos magníficos, não precisamos de ativismo, não precisamos de nada dessas coisas para manter a unidade e a igreja de Cristo. Somente a sua graça. Ela é suficiente. Ela deve bastar. E o item 2.1, vire a página, 2.2, vire a página, por favor. Do seu senhorio, né? Nós falamos dos diáconos aqui, mas o governante, o dono da igreja é Jesus. O último parágrafo do item 2.2. Jesus é o governante da sua igreja. Tem sobre ele autoridade ilimitada. A igreja é propriedade exclusiva do Messias, assim como todos que estão nela. O senhorio de Cristo preserva a unidade dos santos, sempre que a igreja esquece quem é o seu Senhor. Ela tende a cair no pecado da divisão, somente mantendo o foco no Senhor, que é a igreja de Cristo. Somente mantendo o foco no Senhor, que é a igreja de Cristo. Meu Deus! Somente mantendo o foco no Senhor é que a igreja de Cristo permanece unida. Eu lendo que é. Muito bem. Vamos então para a aplicação. Luma, pode ler a aplicação aí, por favor? Compassadamente. Toda a igreja, em um determinado momento de sua história, poderá passar por situações que abalem profundamente a sua unidade. Para enfrentar tais momentos, todos os crentes da comunidade eclesiástica precisam confiar e focar na graça e senhoria de Jesus Cristo. Sabe aquela situação que abala profundamente a unidade da igreja? O pastor já conta aqui algumas histórias assim, né? De alguns anos atrás, de situações que ocorreram que abalaram profundamente a unidade da nossa igreja. Situações em que os membros foram embora. Situações de divisões. Mas pela graça, somente pela graça, a unidade foi restabelecida.
E é ela que mantém a igreja em pé. E a lição de Filipenses, que nós estudamos por 16 semanas, focou muito na unidade da igreja. E há 3 anos atrás, o pastor Joveci pregou expositivamente em Filipenses. Em 2015, por 14 domingos, ele pregou em Filipenses. E como recordar é viver... Não, estou brincando, gente. Mas, já que estamos falando de unidade, eu quero fechar a lição falando de unidade. Vamos ver um trecho da pregação em Filipenses. Trecho de 4 minutos só, em que é falado, mais uma vez, sobre unidade. Vamos relembrar as velhas verdades que nós insistimos em esquecer. Estou limitado, mas eu busco viver de uma vida correta. Se erro, me arrependo, conserto. Eu honro as pessoas que devem ser honradas. Eu vivo em santidade. E tudo mais que nós sabemos que devemos fazer. Então, na segunda parte, ele fala agora, chegou a hora de pegar em armas. Agora é a hora de ir para a luta. Com 2 características, essa luta é marcada por Paulo. Primeiro, ela é ousada. E segundo, ela é desenvolvida em unidade. Como diz o texto, primeiro Paulo fala, meus irmãos, que não importa se eu vou até vocês envolvê-los, ou se eu vou continuar encarcerado e vou apenas ouvir. Não importa o que vai acontecer comigo. O que importa é que mesmo na minha ausência, eu fique sabendo, primeiro, que vocês permanecem firmes em um só Espírito. Eu estava estudando, meus irmãos, e há muita discussão sobre o que Paulo quis dizer aqui, se era uma força de expressão. Vamos aqui fazer uma limpeza da igreja num só Espírito, ou o próprio Espírito Santo. E eu creio, meus irmãos, que diante do contexto, não é apenas uma palavra de incentivo, mas é uma palavra teológica dizendo: a unidade de vocês é espiritual. A unidade de vocês permanece firme por causa do Espírito Santo, que vai trazer em vocês a compreensão do Evangelho a cada dia, a compreensão de quem vocês são. E assim, meus irmãos, o Espírito agindo na nossa vida, na sua e na minha, vai transformar a nossa igreja, assim como Paulo desejava para os filipenses, em uma unidade. A unidade, meus irmãos, entre nós não vem por causa da placa da igreja que está lá na frente. A nossa unidade não vem de maneira alguma porque nós nos gostamos, né? Todo mundo é camarada, cada pessoa que chega é mais um na família. Todas essas coisas são maravilhosas e são verdades. Mas a unidade vem em Cristo e no Espírito Santo, que age e atua em cada um de nós. Perceba, meus irmãos, que a união mística, como é chamada, do corpo de Cristo, a união sobrenatural, é algo fundamental para que uma igreja continue andando junto. Porque caso contrário, se nós formos andar juntos por causa de uma visão humana, por causa de um plano de crescimento da igreja, por causa de qualquer coisa que alguém tenha colocado, né, num livro e alguém achou bonitinho e fez apostila e a gente faz camiseta, isso é artificial. O que Paulo fala é: vocês vão viver juntos, vivendo e andando no Espírito. Mas como isso, pastor? Para pensar. Se você todo dia, e a pessoa que está ao seu lado, e a pessoa que está atrás de você, e na frente de você, se eu também, buscamos andar em submissão ao Espírito Santo, buscamos andar conhecendo a vontade de Deus através da ministração do Espírito Santo na nossa vida, ouvimos o Espírito e atendemos ao que Ele está falando, nós vamos andar em unidade ou não vamos? Porque, meus irmãos, a unidade de uma igreja é a soma das suas partes. É cada irmão, criança, adolescente, jovem, adulto, não importa.
andando em intimidade com Deus, na submissão do Espírito Santo de Deus. Essa submissão vem em você conhecer a palavra e obedecer a palavra. Não é tanto uma questão de dons, mas muito mais uma questão de fruto. Não é tanto uma questão de quem faz mais o que o outro faz ou faz o que o outro gostaria de fazer. Não. É uma questão de fruto do Espírito sendo manifestado na nossa vida. Vamos permanecer firmes em um só Espírito. As intrigas acabam, o disse-me-disse inexiste, a fofoca passa longe, a intriga não existe. Por quê? Porque nós estamos andando em submissão ao Espírito de Deus. Eu estou, minha irmã também está, meu outro irmão está, nós podemos andar nesta unidade. Então, irmãos, Diante dessa unidade, Paulo... nós devemos viver submissos ao Espírito Santo, né? Submissos ao Espírito Santo, vamos conseguir viver em unidade, sem intrigas, sem disse-me-disse, sem fofocas. Uma igreja unida num só espírito, num só modo de pensar, num só modo de agir. Que Deus nos ajude a aplicarmos os estudos de Filipenses na nossa igreja. Que possamos seguir firmes e constantes em unidade até a volta de Cristo. Amém? Passar aqui para o pastor, se tiver algumas considerações. Não? Falar muito hoje não, porque eu estou distraindo, né, com tanta tosse, mas de novo, irmão, só salientar como que a qualidade e o conteúdo daquilo que Deus tem nos trazido só pode receber de nós uma única resposta, que é viver aquilo que Deus tem nos falado. É muito interessante voltar num livro que nós já vimos, eu não lembro exatamente que ano que foi isso, 2015, né? Estou envelhecendo rápido. 3 anos só, né? E nós voltamos, porque foi um material, esse material dessa editora está sendo muito bom, entendemos que era o mais aplicável agora. Mas o meu ponto, meus irmãos, é que nós temos 10 exposições na nossa igreja feitas, completas. Vamos para a 11ª. Falta só 54 livros na Bíblia. E alguns deles são da magnitude de um Isaías, né? Ou seja, a gente precisa realmente nos lembrar daquilo que nós já ouvimos. Nosso devocional diário, Deus nos ajuda com isso. Mas o ponto é que a gente se desafie, eu me desafie, cada um de nós, a vivermos aquilo que a palavra de Deus tem nos falado. Aproveitando a levantada, eu vou subir até a rede para cortar. Nos próximos 2 domingos nós vamos estar em recesso aqui da EBD para aproveitar e investir em outra área também da vida da igreja. A vida da igreja é adoração, é ensino, é proclamação, mas uma outra área também é comunhão. E tirando o retiro e 2 dias da família, né, que a gente tem durante o ano, a gente tem poucas oportunidades para estar juntos. Então eu quero, de todo o coração, pedir que você não fique de fora. Você vai almoçar domingo que vem de qualquer maneira. Não, pastor, domingo que vem eu planejei jejuar. Jejum no sábado, tá? É até mais judaico. Jejum no sábado. Você vai almoçar de qualquer maneira. O nosso objetivo não é nada chique, nada especial. É pegar o almoço que você vai fazer em casa, tá? Joga um queijo ralado por cima para ficar bonito, se for o caso, e levar para comer com seu irmão.
Não tem, né? Só tem que receber das irmãs qual a família com a qual você vai se juntar. Só isso, né? Não tem cerimônia nenhuma. Ok? Porque o nosso objetivo, irmãos, é aplicar também parte do que nós ouvimos em Filipenses. Da unidade, de estarmos juntos. Porque muitas vezes nós estamos numa igreja pequena como a nossa, em comparação a outras muito maiores, né? E nós não conhecemos uns aos outros. Não conhecemos o irmão que está conosco congregando. Ok? Então, procure a Mara, que está lá atrás, ok? A Ed, que está bem aqui, ou a Glaucia, que está trabalhando com as crianças. Dê o seu nome, hoje é o prazo, porque elas já vão fazer o sorteio dos 2 próximos domingos, ok? Passado esses domingos, nós já vamos entrar no curso de autoconfrontação. Nessas semanas todas, você tem aí 21 dias praticamente até a primeira aula, você já deve estar com a primeira lição totalmente feita. Pastor, então tem um tempão. Se você já folheou o seu manual, você vai ver que ele tem versículo para dedéu. Certo? É muito texto bíblico. Os quais nós não teremos condições de ler todos em aula. Senão a gente vai levar 3 domingos, 4 domingos para cada lição. E o nosso objetivo é fazer uma lição a cada 2 domingos, ok? Então é preciso, irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Nós vamos falar disso até na primeira aula. Se você não estudar em casa, você está jogando dinheiro fora. Porque, na verdade, toda EBD é assim. Toda lição você precisa estudar em casa. Mas uma lição como esta, com essa quantidade enorme de base bíblica, você precisa se preparar. Pastor, eu devo comprar um caderno universitário? Compra de 22 matérias, que aí você pode escrever uma matéria para cada lição. É realmente, irmãos, um curso bem detalhado, tá? Então a gente vai, é bem cerebral, obviamente com as suas aplicações espirituais, ok? E se, é claro, você ainda não se acertou com a livraria, hoje a irmã Lúcia não está conosco, mas os demais irmãos estão, você pode procurar para acertar, ok? Algum outro aviso, irmão, que eu esteja esquecendo? Não? Mais uma vez queremos agradecer aos irmãos do apoio que estiveram ontem e anteontem com o Papo de Meninas, né? A gente sabe que é tipo produção feminina, aquela maquiagem toda se vê, não acontece, né? Tem toda uma produção. Também o evento não acontece apenas, tem toda uma produção e eu quero agradecer a cada irmão, inclusive homens, rapazes, né? Adolescentes que se desprenderam, gastaram horas e ficaram até tarde trabalhando, que o Senhor recompense a cada um. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e orar então? Em cerca de 25 anos quase que eu estou completando de ministério, irmãos, eu posso contar em uma mão quantas vezes eu deixei de pregar por questão de saúde. A não ser que eu não tivesse condições mesmo. Uma vez eu estava com a boca toda estourada de afta. Eu estava pegando o creme, já estava passando de cima a baixo, assim, porque era tudo afta. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu não tive como pregar. Em outra ocasião eu estava com essa tosse alérgica, eu não tive como pregar também. Mas eu sou muito grato a Deus porque dá para contar nas mãos quantas vezes eu tive que deixar de pregar ou dar aula por causa de saúde. Já preguei com 39 de febre. Eu já joguei bola com 39 de febre, porque eu não vou pregar. Certo? Mas eu agradeço a Deus que Deus é cirúrgico. Hoje não estou na EBD, não estou no culto da noite, porque hoje realmente não teria condição. Está difícil terminar um parágrafo, quanto mais uma pregação inteira. Então Deus sempre soberano e bondoso em todas as coisas. Vamos orar pelo nosso culto da noite também. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela liberdade que nós experimentamos neste exato momento, aonde temos nossos missionários em Moçambique, missionário adotado pela nossa igreja, o casal Aurino e Mara, missionário pelo qual temos um carinho na nossa igreja, o FJ e a Cláudia. Nesse momento, ó Deus, no norte daquele país, irmãos nossos estão sendo mortos,
perseguidos, única e exclusivamente por Te seguir. Por isso, ó Deus, nós nos envergonhamos de quão negligente muitas vezes nós somos com a Tua palavra e com a proclamação do Teu Evangelho. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos perdoa e nos move sempre à ação de nos envolvermos com as vidas e servirmos ao Teu reino com toda a força da nossa capacidade que vem do Senhor. Abençoa, ó Deus, nosso dia de descanso. E que esta noite, ó Pai, a Tua palavra venha nos falar de maneira poderosa no culto, como falou certamente esta manhã. Se aqueles que estiverem conosco, ó Deus, entre eles tiver alguém que não Te conhece como Senhor e Salvador, que a exposição da Tua palavra fale aos corações e a Tua graça irresistível alcance aqueles que já têm sido determinados para a vida eterna. Obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.